Pessoal, vamos iniciar aqui a nossa aula 5. Nessa aula a gente vai ver um exemplo de cálculo do fio B versus o fator de simultaneidade, né? E o fio B, o cálculo do fio B, o tanto que eu vou pagar do fio B, ele está diretamente relacionado com o fator de simultaneidade. Porque como a gente viu, né, nas nossas aulas de fator de simultaneidade, o fator de simultaneidade está diretamente relacionado com a quantidade de energia que eu vou injetar na rede da concessionária. Quanto maior for o meu fator de simultaneidade, menos energia eu vou injetar na rede da concessionária. Por quê? Quanto maior o fator de simultaneidade, significa que mais energia eu estou consumindo de forma simultânea, de forma instantânea, ou seja, estou consumindo ali no mesmo momento da geração. E quanto menor for o meu fator de simultaneidade, significa que menos energia eu estou consumindo de forma simultânea, instantânea, no momento ali da geração. E por isso eu vou injetar mais energia na rede da concessionária. E aí eu vou pagar o fio B por essa energia que eu injeto na rede da concessionária. Então, quanto menor o fator de simultaneidade, mais energia eu injeto na rede da concessionária e aí maior vai ser ali o valor do fio B. Então, a ideia dessa aula aqui é a gente fazer o exemplo para a gente poder verificar como que o fator de simultaneidade ele impacta ali no fio B e como que a gente faz para poder calcular também qual que é a metodologia de cálculo que a gente adota e como que a gente faz também para poder consultar esse valor do fio B de forma gratuita, tá? Só que antes, de fato, a gente entrar aqui na aula 5, eu queria falar um ponto para vocês que eu esqueci de mencionar na aula 4. Nossa aula 4 foi sobre fator de simultaneidade, né? E lá na aula 4 a gente viu que tem lá o site da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, onde a gente consegue entrar lá e fazer a consulta dos valores típicos de fator de simultaneidade conforme a concessionária e conforme o tipo de cliente, né? Só que uma coisa que eu esqueci de mencionar é que tem como a gente calcular esse fator de simultaneidade também, tá? Sem depender ali da empresa de pesquisa energética, sem depender lá daquele site da empresa de pesquisa energética, tá? Só que para poder fazer esse levantamento do fator de simultaneidade exato do consumidor, do cliente onde eu vou estar instalando o meu sistema fotovoltaico, eu tenho que levantar qual que é a curva de consumo, né? Como que é o comportamento de consumo lá desse consumidor. E aí, para estar fazendo isso, eu vou precisar instalar aparelhos específicos lá nessa unidade consumidora, onde eu vou instalar o meu sistema fotovoltaico, para poder coletar informações de como que é o consumo desse consumidor ali ao longo das horas do dia e ao longo dos dias do mês. E, logicamente, isso vai demandar tempo, porque eu vou ter que ir lá, vou ter que instalar o aparelho. Geralmente, o aparelho que é utilizado para poder fazer isso é um aparelho que chama analisador, medidor de qualidade de energia, tá? Com esse aparelho, medidor de qualidade de energia, eu consigo levantar todas as variáveis relacionadas ao consumo de energia elétrica desse consumidor, e aí eu vou conseguir ver como que é a curva de consumo dele, e aí com essa curva de consumo eu vou conseguir ali calcular qual que vai ser o fator de simultaneidade exato desse consumidor, tá? Só que a maioria dos profissionais hoje em dia não fazem isso, tá? Porque isso demanda tempo, porque eu tenho que ir lá colocar o aparelho, eu vou ter que coletar informações por no mínimo 30 dias para me ter uma boa amostragem, né, de como que é esse consumo desse cliente. Então, a maioria dos profissionais acabam utilizando os dados lá da própria da EPE, da empresa de pesquisa energética, tá? Onde ali eu tenho os fatores de simultaneidade aproximados conforme a concessionária e o tipo de cliente lá, se é residencial, se é comercial, se é industrial, tá? Então eu esqueci de mencionar isso na aula 4, estou falando aqui para vocês agora. Então, de fato, agora vamos entrar na nossa aula 5, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai entender aqui na aula 5 é como consultar de forma gratuita, né, o valor do fio B que cada concessionária de energia cobra ali, tá? Porque a gente viu que, eu já falei para vocês também, que esse valor do fio B varia de concessionária para concessionária. Cada concessionária
tem ali um valor de fio B, tá? E para a gente fazer essa consulta, a gente vai utilizar esse link aqui, ó, que é um link do site da ANEEL, e através desse link a gente vai conseguir consultar esse valor do fio B, tá? Então vamos entrar aqui no link, eu vou abrir com vocês aqui para a gente poder fazer em conjunto. Então estou com ele aqui aberto, tá? Então a gente vai. Então perceba que eu entrei aqui, ó, naquele link que está lá na apresentação. Aqui na categoria do agente a gente vai em todos. No agente a gente vai colocar a concessionária de energia que atende aí a sua região. No caso aqui eu estou colocando a CEMIG, mas aí você vai colocar a que te atende aí, tá? No caso aqui CEMIG, o tipo de processo a gente deixa todos aqui. O ano a gente vai colocar o ano mais recente que tem, no caso aqui é 2025. Porque como a gente está no início de 2026, né, a gente vai ter os dados aqui de 2025. Então a gente vai aqui em procurar, tá? E aí na hora que a gente vai em procurar, ela vai aparecer essa tabela aqui, né? E aí nessa tabela a gente vai clicar aqui, ó, nesse Excel aqui, ó, nesse símbolozinho aqui do Excel. E aí a gente vai fazer o download desse Excel para o nosso computador e vai abrir esse Excel, tá? Então deixa eu abrir ele aqui para poder mostrar para vocês, tá? Então tá aqui o Excel aberto. E aí, aqui no Excel, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai nessa aba TA aplicação. Perceba que a planilha, ela tem diversas abas aqui, ó. Mas a aba que a gente precisa é a aba TA aplicação, tá? Então a gente vai aqui na aba TA aplicação. E aí no subgrupo, a gente vai procurar aqui, ó, o subgrupo B1, tá? Por quê? A maioria dos nossos consumidores, tá? Que a gente vai instalar sistemas fotovoltaicos, vai estar enquadrado nesse subgrupo B1 aqui, tá? Na verdade, todos os consumidores que estão dentro do grupo B, eles são os consumidores que são atendidos em baixa tensão, que são a maioria dos consumidores residenciais e comerciais. E esse aqui vai ser o maior número de clientes nossos, tá? O nosso foco vai estar nesses consumidores. Esses outros aqui, B2, B3 B4, são consumidores em baixa tensão também, só que são consumidores mais específicos, como por exemplo, consumidores rurais. Então, para esses aqui, B2, B3, B4, vocês podem estar pesquisando depois de forma mais separada, tá? Mas a maioria dos nossos consumidores vai estar aqui dentro desse subgrupo aqui B1. Então, a gente vai flegar ele aqui, subgrupo B1. A modalidade aqui a gente vai colocar convencional. A classe a gente vai deixar residencial aqui. Na subclasse a gente vai colocar residencial. No detalhe a gente vai colocar SCE, que é o sistema de compensação de energia elétrica, tá? Então sobrou a linha 269 aqui para nós. E aí a gente vai lá na coluna AA, essa coluna AA aqui, ó, e aqui vai estar o valor do fio B, a TURS de fio B, tá? Só que percebo que a unidade de medida, conforme está aqui na coluna H, é em megawatt-hora. Então, essa planilha aqui do site da ANEEL, ela me traz o valor em megawatt-hora. E aí, para os consumidores de baixa tensão, quando a gente pega lá as faturas de energia que as concessionárias de energia mandam para nós, a unidade medida lá está em quilowatt-hora. Então é melhor a gente trabalhar em quilowatt-hora, tá? Só que a planilha da ANEEL traz em megawatt-hora. E aí para a gente poder converter então esse valor aqui, ó, que é R$ 257,21 o megawatt-hora, para a gente converter isso para quilowatt-hora, basta a gente dividir por 1.000, né? Então, esse valor aqui de R$ 257,21, ele vai ficar 0,257 reais, tá? Ou seja, aproximadamente aqui 25 centavos de reais por quilowatt-hora, tá? Então, é dessa forma que a gente faz para poder consultar o valor do fio B. Então, agora vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente acabar de ver lá como que a gente faz os cálculos, tá? Então, aqui na apresentação está aqui detalhado como que a gente faz essa consulta, tá? Então está aqui o link do site da ANEEL, a categoria do agente todos, o agente vai ser a sua concessionária de energia que te atende aí na sua região, tipo de processo todos, o ano 2025 e você vai procurar, vai
fazer o download desse Excel. Quando esse Excel abrir, você vai na aba TA Aplicação e vai fazer esses filtros aqui, ó, subgrupo B1, modalidade convencional, classe residencial, subclasse residencial, detalhe SCE e na coluna A, tours de fio B, tá? Só que o detalhe, que a unidade, ela está em megawatt-hora e para poder passar para quilowatt-hora basta dividir o valor por 1000, tá? Bom, e aí, a gente viu lá na nossa aula da Lei 14.300 que essa cobrança do fio B ela é progressiva ano a ano. Então, iniciou aqui no ano de 2023 sendo cobrado 15% do fio B, 2024 passou para 30%, agora em 2026 a gente está em 60% e quando chegar em 2028 vai ser de 90%. E 2029 vai ser definido em novas regras, tá? Então, para a gente saber de fato qual que é o valor do fio B para essa energia compensada, eu tenho que pegar essa porcentagem de cobrança, conforme a Lei 14.300, que para o ano 2026 está em 60%. O custo do fio B, que a gente já viu como que faz para poder consultar, a gente acabou de ver aqui, e a gente viu lá que o valor é de 25 centavos reais por quilowatt-hora. E aí, com esses dois valores em mão, eu vou conseguir consultar, então, de fato, qual que é o valor do fio B que eu vou pagar para a energia compensada da rede, tá? Então, para poder fazer esse cálculo, é dessa forma aqui, ó. Percebeu que é muito simples, ó. O custo do fio B da energia compensada vai ser o quê? O custo do fio B, que é os 25 centavos que a gente consultou lá no site da ANEEL, vezes a porcentagem de cobrança conforme a Lei 14.300, que é 60%, 0,6, tá? Então, o custo do fio B da energia compensada é de R$ 15 o quilowatt-hora. Então, para cada quilowatt-hora que eu compenso da rede, eu vou pagar 15 centavos, tá? Pessoal, não se preocupe, tá, com essas metodologias de cálculo, porque isso vai estar lá pronto, lá a planilha que eu vou passar para vocês na planilha de dimensionamento de sistema fotovoltaico. Você vai entrar só com os valores lá, né? E aí a planilha vai trazer isso já calculado para você. Então não se preocupe, de como fazer esses cálculos. Eu gosto de trazer e explicar para vocês terem conhecimento de como que é a metodologia de cálculo, mas a planilha vai fazer isso lá de forma automática para nós, tá? Bom, e aí para poder estimar ali o fator de simultaneidade, né, daquela região, daquele consumidor aonde você vai estar instalando o sistema fotovoltaico, conforme a gente viu na nossa aula, na nossa última aula, tem o site da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, e aí eu posso entrar lá e fazer a consulta de qual que é o fator de simultaneidade ali estimado para aquele tipo de consumidor que eu vou estar instalando o sistema fotovoltaico, tá? Então, no caso aqui, a gente está colocando a unidade da CEMIG, né, que é a concessionária de energia que nós estamos fazendo o exemplo, o setor aqui é residencial, porque ele é um consumidor residencial, a fonte fotovoltaica, tá? Ele é um consumidor aqui do tipo B1. E aí a gente chega que o fator de simultaneidade é aproximado aqui de 40%, tá? E aí, um outro ponto que é importante, que eu faço questão de reforçar aqui, que eu já comentei um pouco com vocês também, é que o consumidor ele é obrigado a pagar ali o custo de disponibilidade, que é popularmente conhecido como taxa mínima, tá? E esse custo de disponibilidade, ele é citado lá no artigo 291 da Resolução Normativa número 1000. É lá que vai falar sobre essa obrigatoriedade do custo de disponibilidade. Tá? Por que isso é importante? Porque tem cliente que acha que instalando um sistema fotovoltaico vai conseguir zerar a conta de energia dele. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Tá? Então, e a gente viu também que os custos de disponibilidade eles são de 30 kWh para um padrão monofásico, 50 kWh para bifásico e de 100 kWh para trifásico, tá? E aí, para os consumidores que vão gerar a sua própria energia, né, para os consumidores que vão instalar ali um sistema fotovoltaico na sua residência, no seu comércio ali, ou na sua indústria, ele vai pagar o que for mais caro entre o custo de disponibilidade e o fio B. Né? Eu já comentei isso um pouco com vocês também, mas é importante reforçar isso.
Então, se o custo de disponibilidade for mais caro, ele vai pagar o custo de disponibilidade. Se o fio B, se o custo do fio B for mais caro, ele vai pagar o fio B. Então, ele paga um ou outro, o que for mais caro entre os dois, tá? É importante a gente ter isso reforçado, tá? Então, de fato, aqui agora, vamos ver como que é uma metodologia de cálculo para o custo do fio B baseado na progressão da cobrança do fio B, conforme a Lei 14.300, e baseado também no fator de simultaneidade. Vamos ver como que fica essa metodologia de cálculo aqui, tá? Então, aqui a gente está considerando uma média de geração aqui de 168 kWh mês, tá? Pegamos aqui um valor aleatório, tá? Poderia ser qualquer outro valor, tá? Considerando aqui uma média de geração de 168 kW. O custo da tarifa de energia que a gente vai estar colocando aqui é de R$ 1,05, tá? Porque esse é o custo da tarifa de energia, o custo cheio, né? O custo total da tarifa de energia para a concessionária CEMIG, que é a concessionária que a gente está fazendo o nosso exemplo aqui. A porcentagem da cobrança do fio B, conforme a Lei 14.300, para o ano de 2026 é de 60%, tá? O custo do fio B, conforme a gente consultou lá no site da ANEEL, naquele link lá do site da ANEEL, é de 25 centavos para a concessionária de energia CEMIG. O custo do fio B para energia compensada, a gente calculou ele, né, que é de 15 centavos, ou seja, é o 25 centavos vezes os 60% aqui. Então, eu cheguei a um valor de 15 centavos para o custo do fio B da energia compensada. O fator de simultaneidade, a gente está trabalhando aqui com o fator de simultaneidade 40%, que é um fator de simultaneidade que eu mostrei para vocês, como que a gente consulta também, lá no site da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética. E o tipo de padrão que a gente vai estar adotando aqui é um padrão bifásico, tá? Por que isso é uma informação importante? Porque é o tipo de padrão que vai determinar qual que é o custo de disponibilidade ali, ou seja, a taxa mínima. E para um padrão bifásico, o custo de disponibilidade, né, é de 50 kWh mês, tá? Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, eu preciso saber qual que é a energia que eu vou injetar na rede, porque o fio B eu vou pagar para a energia que eu estou injetando na rede. E a energia que eu injeto na rede depende ali do meu fator de simultaneidade, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a média de geração mensal vezes 1 menos o fator de simultaneidade. Por que 1 menos o fator de simultaneidade? Porque se eu estou com o fator de simultaneidade 40%, significa que isso eu estou consumindo de forma simultânea. Os outros 60% é que eu vou estar injetando na rede. Então, por isso que eu faço aqui 1 menos o fator de simultaneidade, tá? Então, a energia injetada na rede vai ser o quê? O 168, que é a média da geração, vezes 1 menos 0,40, que 1 menos 0,40 vai dar o 0,6, que é exatamente os 60% que eu vou injetar na rede, porque os 40% restante eu estou consumindo de forma simultânea, de forma instantânea. E aí eu vou chegar num valor de 101 kWh mês de energia injetada na rede. Então, de fato, essa é a quantidade de energia que eu injeto na rede da concessionária. E aí, para poder calcular então o custo do fio B com a energia compensada, eu vou pegar o que? A energia injetada na rede versus o custo do fio B. A energia injetada na rede a gente já calculou, que é 101, versus o custo do fio B, que é 15 centavos. Eu chego aqui num custo do fio B da energia compensada de R$ 15,15. Esse seria o custo do fio B. Tá? E aí o custo de disponibilidade, ele vai ser o quê? O custo de disponibilidade em quilowatt-hora vezes o custo da tarifa de energia, que é o 50, que é o custo de disponibilidade, porque estou trabalhando com um padrão do tipo bifásico, vezes R$ 1,05, que é o custo da tarifa de energia. E o meu valor, então, do custo de disponibilidade é de R$ 52,50. Então, esse cliente, ele vai pagar como taxa mínima o custo de disponibilidade de R$ 52,50. Por quê? Esse custo de disponibilidade é maior do que o custo do fio B,
que é R$ 15,15, tá? Então, de fato, o custo mínimo dessa fatura de energia desse consumidor, né, quando ele instalar ali o sistema fotovoltaico, vai ser de R$ 72,50. Por que esse valor? R$ 52,50 do custo de disponibilidade, mais R$ 20 da taxa de iluminação pública, tá? Então, mesmo o cliente instalando esse sistema fotovoltaico, né, que vai ter uma média de geração aqui de 168 kWh, né, ele vai ter ali um custo mínimo ali na conta de energia de R$ 72,50, tá? E aí um ponto interessante para a gente entender aqui, pessoal, que é um ponto muito importante, é que é o seguinte: se o cliente ele é obrigado a pagar esse custo de disponibilidade, que é equivalente a 50 kWh mês, vocês vão concordar comigo que então não compensa eu dimensionar um sistema fotovoltaico para poder gerar também esses 50 kWh que o cliente é obrigado a pagar referente a esse custo de disponibilidade, concordam, né? Então, assim, se ele é obrigado a pagar o custo de disponibilidade, que é equivalente a 50 kWh pelo fato de ser um padrão bifásico, não compensa eu dimensionar um sistema fotovoltaico para poder gerar esses 50 kWh. Então, o que que a gente faz? A gente tira esses 50 kWh da média de geração dele ali, tá? Então, se minha média de geração é 168, eu vou tirar 50 kWh daqui, é o que, que ele é obrigado a pagar para a concessionária. Então, de fato, será considerado um sistema fotovoltaico com capacidade de gerar 118 kWh mês. Então, eu vou dimensionar o meu sistema fotovoltaico para poder gerar 118 kWh mês, que é o quê? Que é o 168, que ele vai estar, que é a média de geração dele, menos os 50 kWh mês, tá? Aqui puxou 158,33 porque puxou o valor exato, tá? Aqui foi colocado já o valor arredondado de 168, tá? Mas de fato vai ser o que? O 168 menos os 50 kWh, que é referente ao custo de disponibilidade que ele é obrigado a pagar, tá? Então pode-se fazer essa jogada aí, porque como ele é obrigado a pagar o custo de disponibilidade, então não compensa ele gerar ali esse valor equivalente ao custo de disponibilidade, tá? Bom, e aqui a gente tem agora um outro exemplo, onde o cliente ele vai ter uma média de geração mensal de 700 kWh mês. As outras informações aqui continuam a mesma. O custo da tarifa é a mesma, R$ 1,05. A porcentagem da cobrança do fio B é 60%, que é referente ao ano de 2026. O custo do fio B cheio, 25 centavos. O custo do fio B aplicando 60% da Lei 14.300, 15 centavos. O fator de simultaneidade, 40%. E o tipo de padrão bifásico. Então, mudou somente a média de geração. Então, vamos ver aqui como que fica agora, né? Então, a média de geração, 700 aqui, menos o fator de simultaneidade, 1 menos o fator de simultaneidade, vai dar aqui uma energia injetada na rede de 420 kWh mês, né? Então, essa aqui é a quantidade de energia injetada na rede. O custo do fio B, então, para essa energia compensada vai ser os 420 vezes 0,15. Então, agora o custo do fio B dele já ficou em R$ 63, tá? E aí o custo de disponibilidade continua sendo R$ 52,50, porque o padrão dele continua sendo um padrão bifásico, tá? Só que agora percebam que o custo do fio B ele está maior do que o custo de disponibilidade. Então agora ele vai pagar o custo do fio B ao invés de pagar o custo de disponibilidade. E aí o valor mínimo da sua fatura de energia, da sua conta de energia, vai ser de R$ 83, que é os R$ 63 referente ao custo do fio B, mais R$ 20 da taxa de iluminação pública, tá? Então perceba, pessoal, que essa é a metodologia de cálculo que a gente faz para poder calcular ali qual que é o valor do fio B. E aí percebam que o valor do fio B está diretamente relacionado com a quantidade de energia que eu injeto na rede e que a quantidade de energia que eu injeto na rede está diretamente relacionado com o fator de simultaneidade. Quanto maior o fator de simultaneidade,
menos energia eu injeto na rede e menos fio B eu vou pagar. Quanto maior o fator de simultaneidade, mais eu vou consumir de forma instantânea, menos energia eu vou injetar na rede, e aí com isso o meu fio B vai ficar mais barato, tá? Não se preocupe com essas metodologias de cálculo, porque lá na planilha, conforme eu falei para vocês, vai ter isso lá detalhado lá de forma pronta. Basta entrar com os valores lá que ela vai trazer isso tudo calculado para nós. Mas é importante entender como que é a metodologia de cálculo ali que está por trás disso. Então é isso, então vejo vocês aí na próxima aula. Até mais.